Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Já vou avisando, hoje vocês vão enjoar da minha voz, porque eu estou fazendo a introdução, o estudo foi preparado por mim e também eu faço o nosso momento de prece. Não tem problema, vamos seguir. Abordamos na continuidade do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o capítulo 18, intitulado A Benção do Estímulo. Daqui a pouquinho a gente continua junto e a nossa ideia é provocar a reflexão. E eu comento isso no começo, a lição é cheia de outras pequenas lições, eram grandes as possibilidades. Eu escolhi apenas um caminho, espero que você me acompanhe e goste da provocação que a gente fez, do convite que a gente fez. Vamos deixar uma pergunta no ar, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar junto aí, ouvindo, debatendo e discutindo a proposta da lição. Ainda bem que a gente tem o outro momento da gente dar continuidade, que é a nossa live que acontece no canal do YouTube. Né? Eu vou ter o prazer de estar junto com o Ítalo, com a Alana, com o Flávio, com a Simone Teles, e a gente vai estar nesse momento de debate, de discussão, e esperamos contar com você junto conosco lá, colocando a sua participação no chat ao vivo. A gente sempre busca criar esse envolvimento. Se não der para estar ao vivo, que é bem melhor, não tem problema, fica tudo gravado, você pode inclusive participar depois, deixar a sua pergunta, a gente está sempre monitorando, enfim. O convite é para que você se envolva, refletindo, mas também nos ajudando a difundir o estudo do que é bom, do bem, à luz da doutrina espírita, para que mais pessoas possam se achegar junto a nós. Preparamos com muito carinho, no final desse nosso áudio, o nosso momento de oração, com mais uma poesia muito bela da Maria Dolores. Então esperamos que você esteja conosco até no final, caso queira, coloque a água para fluidificar, né, num recipiente qualquer, acompanhe-nos no momento de prece, na certeza de que a espiritualidade maior está e estará junto a cada um dos nossos corações, trazendo as energias que mais precisamos. Vou ser rápido e sucinto, não vou me alongar muito, daqui a pouquinho, em segundos, a gente volta, mas antes eu preciso te convidar. Vamos ouvir? Olá a todos. Fomos convidados a trazer reflexões sobre a lição de número 18 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Lição essa intitulada A Benção do Estímulo. Realmente é uma lição que traz vários ensinamentos, e uma das dificuldades foi selecionar um caminho possível diante de uma historinha aparentemente simples. Mas vamos lá. Iniciei as minhas reflexões com um breve relato do conto de Neio Lúcio. Segundo ele, Jesus estava junto aos discípulos, apenas observando os comentários que surgiam naquele instante. Diziam respeito à utilização da verdade, que, na fala dos discípulos, constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns. Entretanto, no dizer de outros, dentre eles Filipe, o pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Neste ponto da conversa, Jesus toma a palavra e narra uma fábula simples e singela. Diz de uma família onde o patriarca conseguiu juntar alguma fortuna. Entretanto, inesperadamente as circunstâncias fizeram com que ele perdesse tudo. Diante dessa situação desesperadora, não podendo encarar os dissabores, ele morre, deixando a família em extremas dificuldades. Jesus continua a história, dizendo que a viúva tem lá o seu momento de luto, mas num determinado instante enxuga as lágrimas, entendendo a gravidade da situação. Chama os seus filhos, percebendo a tristeza natural e também o profundo desânimo causado pelas circunstâncias, pois, somado ao luto da perda, todos sentiam o impacto da iminente miséria.
A situação realmente era difícil e as perspectivas sombrias. Seguindo a narrativa, Jesus conta que a nobre viúva, diante do quadro de lamentações, meditou e meditou. E em um dado instante, reuniu todos os filhos ao redor da mesa. Foi ao interior da casa, trazendo um pequeno baú fechado que foi colocado diante dos filhos reunidos, dizendo: Meus filhos, não nos achamos em miséria. Nesse pequeno cofre, nesse baú, temos um valioso tesouro que o Pai de vocês deixou. Proponho só abri-lo quando não houver nenhuma outra solução, ou seja, quando não houvesse mais saída, quando a miséria e as dificuldades fossem realmente insuperáveis. Enquanto isso, os convoco a trabalhar e reconstruir nossa vida. Diante desse convite, esse verdadeiro saculejo, a resposta e a reação dos filhos foi exatamente a esperada pela matriarca. Daí exatamente o título da lição, a bênção do estímulo. Os filhos foram estimulados, convocados para aproveitar o tempo e trabalhar. E, numa expressão marcante utilizada pelo autor espiritual, Neio Lúcio, foram convocados a melhorar a própria sorte. Os filhos toparam o desafio. Ninguém discordou da sugestão materna. Atacaram corajosamente o serviço da terra, pondo-se a cultivá-lo. Ao fim de alguns anos, eles já tinham conseguido, além de quitar os débitos, se colocar novamente em prosperidade, em uma situação bem mais favorável. É quando a viúva os reúne novamente e, trazendo o singelo cofre de madeira, aquele mesmo baúzinho, com muito carinho, abriu diante dos filhos. E o que eles encontraram lá dentro foi um pergaminho com alguns dizeres do profeta Salomão. O filho sábio alegra-se ao pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Nesse instante, os filhos se entreolharam e agradeceram a lição que o carinho da mãe, através das vivências anteriores do pai, haviam-lhe trazido. Jesus, então, finaliza a narrativa dessa parábola e, continuando com o ensinamento, diz: Por mais que tenhamos amor à verdade, quem é que poderia questionar a postura daquela viúva, daquela grande mulher? E continua Jesus: Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Essa lição singela, trazida por Neio Lúcio, apresenta diversos aspectos que são bem úteis à nossa vida. Escolhemos um caminho dentre tantos, no que acreditamos ser apenas uma provocação, com o intuito mesmo de chamar cada um que nos escuta para continuar a reflexão. Na atualidade, vivemos num mundo de estímulos. O materialismo, disfarçado de capitalismo pujante, bombardeia a todos, e em todos os momentos somos convocados a buscar a felicidade, que, segundo o senso comum, está na satisfação de todos os desejos e na vivência plena do conforto junto a nossos familiares mais próximos, na ilusão de que somos capazes de manter, ou pelo menos é isso que temos que perseguir, manter um estado de felicidade constante, escapando às intempéries da vida. Mas então, exatamente como na fábula trazida por Jesus, a realidade se impõe, cruel, implacável, chocando-se de frente com nossos sonhos e ideais. Melhor seria dizer, com nossas ilusões. Ouvimos então a admoestação do Mestre dos Mestres, conforme a narrativa do evangelista João: No mundo tereis aflições. E as aflições descritas por Jesus referem-se aos males que a vida coloca em nosso caminho, que não conseguimos evitar, especificamente esse tipo.
nem que o queiramos, simbolizados na narrativa pela morte do patriarca, pela morte do pai. Então nos lembramos da questão 924 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec se dirige aos espíritos questionando qual deve ser nossa atitude diante desse tipo de situação, perguntando se há como evitá-los, esses males, e como agir diante de tais circunstâncias. A resposta dos espíritos é categórica. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Dizer para espíritos rebeldes como nós que devemos nos resignar é o fim da picada, não é mesmo? Ainda por cima, tendo que buscar na própria consciência, torturado por um passado não tão bom assim, que deverá nos proporcionar uma esperança de um futuro melhor, também não parece nada animador. E novamente, vemos que a realidade da vida se choca com as nossas vontades, pois que a origem de grande parte das nossas dificuldades cotidianas decorre exatamente desse conflito. Grande parte daquilo que nomeamos como necessidades nada mais são do que caprichos rotulados como indispensáveis. E é exatamente o que a questão 926 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Allan Kardec se dirige aos espíritos perguntando: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Ao que os espíritos prontamente respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Possivelmente, nos tempos modernos, facilmente identificaríamos reações distintas nos filhos da viúva. Diante de tantos estímulos e falsas necessidades, verificaríamos reações ampliadas de revolta, preguiça, violência mesmo. E isso se a própria viúva não se desviasse diante do quadro desesperador, talvez desfazendo-se dos filhos, abandonando-os à própria sorte. Mas, por fim, nos questionamos. Diante de situações difíceis, agravadas por uma sociedade materialista e imediatista, qual a saída então? Nós nos lembramos então de que o Mestre Jesus, educador por excelência, nos devolve o protagonismo. Porque se é fato que a sociedade moderna encontra-se em caminho difícil, também é fato de que este caminho foi construído por cada um de nós, na vivência de cada momento, em cada encarnação, pelos momentos que aparentemente são insignificantes, mas que nos dizeres de um espírito amigo, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai encontrar nas referências bibliográficas, né? Ele diz assim: a realidade compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Essa realidade dolorida, que se choca todos os dias conosco, é criada por nós mesmos nestes momentos insignificantes. Portanto, a reconstrução, a construção de uma realidade melhor, mais justa, também nos cabe. E cabe exatamente na vivência correta de cada instante. É pertinente, portanto, que o Divino Mestre Jesus nos esclareça perguntando-nos: que buscais? Essa pergunta, inicialmente dirigida a Tiago e João, que já eram discípulos de João Batista e que se puseram a rodear o Mestre Jesus querendo tornar-se seus discípulos, continua a ser repetida nos dias atuais, conforme mensagem de Emmanuel no livro Espírito da Verdade. E é dirigida, em particular, segundo o autor, abre aspas, presentemente a todos os lidadores do Espiritismo, diante da boa nova renascente no mundo. E Emmanuel, espírito profundamente lúcido,
ainda esclarece. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Essa pergunta aparentemente simples é realmente complexa, porque coloca luz e mostra onde realmente reside o problema. O conflito não está na dificuldade de escolher qual caminho, pois que o caminho é único, já foi traçado e trilhado pelo Cristo. O conflito real é: queremos trilhar esse caminho? E não raro, fugimos da resposta que daríamos. Fugimos de nós mesmos por medo das consequências que podem vir de nossa resposta. Mas a realidade nos mostra que as consequências virão, sempre, de uma forma ou de outra. E mais, Jesus e os bons espíritos permanecem e permanecerão ao nosso lado, quaisquer sejam nossas escolhas e suas respectivas consequências. Por isso mesmo a pergunta continua sendo repetida, de diversas formas e nas diversas situações de nossa vida, conduzindo-nos sempre à reflexão. E, sobretudo, referindo-nos às aparentes contradições da vida diante das escolhas que se nos apresentam, buscamos novamente Emmanuel em lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que analisa o mesmo versículo. Diz-nos o benfeitor espiritual: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Aproveitemos, portanto, cada oportunidade que a vida nos apresenta. Aproveitemos as religiões e a religiosidade que os tempos modernos esclarecem. Aproveitemos a abundância de informações e a disponibilidade de conhecimento. Mas não nos esqueçamos de que cabe a cada um o dever primordial e intransferível de bem utilizar todos os recursos favorecidos por Deus. Aplicá-los efetivamente em cada ação, em cada atitude, pensamento ou palavra proferida.
por reconhecer a necessidade de tal esforço, necessário e contínuo, sem pausa e sem pressa, é que a pergunta do Cristo continua ecoando para a humanidade, ressoando em nosso íntimo. Que buscais? Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia intitulada A Busca, de Maria Dolores. Fita a subida áspera e empedrada que se alteia maciça à nossa frente. Carrega a própria cruz na alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Nas paisagens da senda não há flores, apenas o cascalho se amontoa, mas em torno de ti os irmãos sofredores lembram a paz da fé que os renova e abençoa. Segue de passo lento, a turba te acompanha. Companheiros pararam na montanha, recusando o trabalho, a dor e a cruz. Mas, sentindo-te os dons no coração amigo, erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Mestre e amigo de todas as horas, te agradecemos as lições do Evangelho que trazem todas as vibrações de estímulo e de luz ao nosso coração. Reconhecemo-nos, Jesus, aprendizes imperfeitos, não raro indispostos, mas ampara-nos a sentir o teu amor impulsionando-nos, reequilibrando-nos, acalmando-nos e minorando as nossas dificuldades. Ajuda-nos a reconhecer que a cada instante colhemos da vida segundo as nossas disposições. E ampara-nos, Mestre, pois que encararmos a realidade do nosso coração ainda é tarefa árdua, mas necessária. Ajuda-nos, como nos lembraste sempre, a reconhecer o amor divino nos envolvendo em cada situação, e que a esperança, embasada na certeza da vida futura, possa ser, aos nossos corações, a sublime consolação, o ânimo, a vida renovada, que a tua luz esteja sempre nos abençoando e nos protegendo, Mestre amigo. Que assim seja.